se eu te dissesse que a Bíblia não é apenas um livro de fé, mas também um livro de fatos históricos comprovados? Hoje você vai conhecer um dos maiores arqueólogos do mundo, o Dr. Michael Hazel. Ele já esteve em escavações no Oriente Médio, trabalhou em sítios que remontam aos tempos dos reis de Israel e tem algo surpreendente para revelar. Evidências concretas que confirmam relatos bíblicos que muitos achavam serem apenas lendas. Prepare-se para uma conversa que pode mudar sua forma de ver a Bíblia, não apenas como um livro espiritual, mas como um documento histórico confiável. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje você vai assistir mais um testemunho do nosso quadro Qual a Sua História? E como eu já mencionei no início, o nosso convidado é o Dr. Michael Hazel. E se você não sabe quem é ele, eu vou contar só um pouquinho além do que já foi anunciado no início. Dr. Michael Hazel é neto do Franz Hazel, da história do livro Mil Cairão ao Teu Lado. Você conhece esse livro? Então você hoje vai conhecer quem é agora o Michael, por que que ele entrou no mundo da arqueologia e o que que ele tem feito. Convido você a compartilhar esse link e ficar conectado conosco para assistir mais esse testemunho. Que Deus te abençoe. My name is Michael Hazel. I'm a professor of archaeology and Near Eastern Studies at Southern Adventist University. Meu nome é Michael Hazel e eu sou um professor de arqueologia e de estudos sobre temas do Oriente na Southern University. I'm currently living in Israel, and I'm here as a National Endowment for the Humanities Fellow, and looking forward to spending this time with you this evening. Eu agora estou morando em Israel e estou muito animado por esses momentos que vamos passar juntos aqui. Let's bow our heads for prayer before we begin. Vamos orar. Heavenly Father, we thank you for this opportunity to share how you work in our lives. Querido Pai Celeste, nós te agradecemos pela oportunidade de mostrar como tu tens operado em nossa vida. And I pray that as I share part of my testimony today, that you would be working on the hearts, not only my heart, but the hearts of others that are listening, E enquanto eu transmito meu testemunho, Senhor, opera no coração, não somente do nosso, mas daquelas pessoas que estarão nos ouvindo, that we might be drawn closer to you and closer to one another, we pray. para que nós sejamos atraídos a Ti e também uns aos outros. Oramos em nome de Jesus. Amen. Amém. So I grew up in a Christian home, a very, very wonderful Christian home. My parents both immigrated from Germany, and I was born in the United States and grew up there speaking German until I was 6 years old, and then went to school for the first time and had to learn English. Então, eu cresci num lar cristão. Meus pais. Your parents come from Germany to the United States? Mhm. Meus pais vieram da Alemanha para os Estados Unidos e eu cresci ali. Foi lá onde eu aprendi inglês. And when I started school early on, I went through all Christian schools my entire life. E eu frequentei muitas escolas cristãs durante a minha vida. I was living at home because my father was a professor at a university, so I was didn't have to go anywhere. Então, eu morava em casa, meu pai era um professor na universidade, But I decided during university that I would spend a year abroad to visit my grandfather and spend more time learning the German language. mas durante os anos universitários eu decidi passar um ano no exterior para visitar meu avô e aprender o idioma alemão. And I decided to go to Austria for a year. E decidi ir para a Áustria por um ano. And while I was there, I had a wonderful experience. E lá na Áustria eu tive uma experiência maravilhosa. And I also had an experience that really changed my life dramatically. E uma experiência que transformou minha vida drasticamente. There comes points in our lives, even when we grow up in a Christian home, where we have to make decisions for ourselves. Chega um momento
na vida de cada um, mesmo crescendo em lares cristãos, onde temos que tomar decisões por nós mesmos. Many of the friends I was hanging around with were having questions about their faith. Muitos dos amigos com quem eu saía, tinham dúvidas agora sobre sua fé. And I also didn't know always how to answer those questions. E nem sempre eu sabia como responder a todas essas perguntas. I was studying theology. Eu estudava teologia I was studying to become a minister, para me formar como um pastor, but there were still questions that were there during this period of my life. mas ainda havia perguntas que rondavam minha mente durante esse período da minha vida. I remember it was a particular day, and I received a phone call from my father. Eu lembro de um dia especial onde eu recebi uma ligação do meu pai And he said, "Why don't you come home to spend time with our family at Christmas?" e ele disse: Por que que você não vem para cá para passar um tempo conosco no Natal? We were normally going to Florida for Christmas, and it was Ge- always very sunny there. Geralmente a gente ia passar a época de Natal na Flórida, geralmente era muito ensolarado ali. And where I was in Europe, it was very rainy and very cold for many, many weeks. E onde eu estava morando na Europa era muito chuvoso, estava muito frio, já havia algumas semanas. But I had really decided to be there in Europe during Christmas. I really wasn't planning to go home. Mas já era minha decisão permanecer ali na Europa durante o Natal. Eu não estava planejando voltar para casa. So my father said, "Well, look, it's your decision, but I would like to look at tickets and let me know in about 3 hours whether you would like to come home or whether you would like to stay in Europe." Meu pai disse: Bom, a decisão é sua, mas me informe nas próximas 3 horas, porque eu estou vendo aqui passagens. Se você quiser vir ou se você prefere ficar aí na I Europa. I didn't really know what to do. It Eu seemed like a very simple decision. não sabia o que fazer, não parecia uma decisão muito simples. But after I was finished with my lunch, I went to my cousin's room and I told her about the situation. Mas depois de eu terminar meu almoço, eu fui para o quarto da minha prima e disse a ela sobre a situação. And she asked me a question that embarrassed me a little bit. E ela me fez uma pergunta que me deixou um pouco sem graça. She said, "Have you prayed about this decision?" Você já orou quanto a essa decisão? And I hadn't really thought about praying about the decision E eu não tinha pensado em orar sobre isso, because I thought it was a very easy decision to make and it wasn't really something I needed to pray about. porque para mim era uma decisão muito simples, não seria algo do qual eu precisasse orar, But we knelt down in her room and we prayed. mas nós nos ajoelhamos no quarto dela e oramos. And then I took them with my car into the town. Então, you took them home. My cousin and her roommate into the city. Ok. E em seguida eu peguei a minha prima e a colega de quarto dela e fomos até a cidade, até o centro. And while they were shopping, I was thinking about what I was going to say when my father called in 3 hours. E enquanto elas estavam ali fazendo compras, eu ficava pensando, o que é que eu vou dizer para o meu pai daqui a 3 horas? And to be honest, I didn't know. I really didn't understand. I didn't really have a clear idea of what I should do. E a verdade é que eu não sabia, não tinha ideia do que eu iria fazer. I think there's many times in our lives when we pray, we don't always have a very clear answer right away. Acho que muitas vezes na nossa vida, quando oramos, nós não temos uma resposta clara e direta imediatamente. And as I was praying that afternoon, E durante essa tarde, enquanto eu orava, I just began to have this feeling. eu comecei a ter essa sensação. And there was no lightning bolt that came out of the heavens. Não havia um raio que vinha do céu, There was no voice, não havia nenhuma voz que eu pudesse but ouvir, there was a feeling. mas havia uma sensação. And every time I thought about going home, the feeling was not good. It was an uncomfortable feeling. E sempre que eu pensava em voltar para casa, a sensação era ruim, era desconfortável.
And then when I felt like, when I thought about staying, I felt more at peace with that. That's the best I can describe it. E quando eu pensava em permanecer ali na Europa, havia uma sensação melhor. É a melhor maneira que eu consigo descrever a situação. We drove back to the school and I waited for the phone to ring, and it did. Voltamos à escola e eu aguardei que o telefone tocasse e tocou. And my father was all excited and he said, I found a flight for you to come to the States. E meu pai estava todo empolgado e já disse logo: encontrei uma passagem para você vir para os Estados Unidos. You're going to fly from Frankfurt to London, London to New York, and New York to Miami. Você vai voar Frankfurt, Londres, Londres, Nova York, Miami. And we'll pick you up and take you down to the Keys, to the islands south of Florida. E aí a gente vai pegar você e vai levar para as ilhas ali no sul da Flórida. And I was thinking about the beautiful water. I was thinking about the beautiful ocean. I was thinking about the sunshine. And I looked outside and it was raining again and it was cold and it was miserable. E eu fiquei pensando ali naquele oceano lindo, naquele clima gostoso, e enquanto eu abri a janela do quarto, estava tudo nublado e chuvoso. I thought about my cousins and I. We all love to play volleyball on the beach. E eu fiquei pensando, como é bom com os meus primos brincar de vôlei na praia. We all had windsurfers. We would go windsurfing. We would go diving. We would do all kinds of fun things. A gente praticava windsurf, a gente mergulhava, fazia um monte de coisa divertida. But I said to my father, I said, I've made a decision. Mas eu disse para o meu pai, na verdade eu já tomei uma decisão. I've been praying about this. Eu tenho orado sobre isso And I have felt very strongly that I need to stay. e a minha sensação é muito forte de que eu tenho que ficar. And there was this long pause on the phone. E houve uma grande pausa dramática nessa ligação. My father finally said, Your mother will be very disappointed. E ele disse: Sua mãe vai ficar muito triste com isso. I felt very bad. E isso me fez sentir mal. But he said, It's your decision. I left it to be your decision, and I will let you know. He says, if you change your mind, the booking on the flight will hold for 72 hours. You can call me back if you want to change Ah, your mind. é a sua decisão, eu sei. Eu deixei que fosse assim. Mas eu quero deixar bem claro que a reserva que foi feita no seu nome, ela dura por 72 horas antes que a gente possa efetivá-la. I never called him back. Mas eu nunca liguei de volta. And 2 weeks later, we were driving up to Germany to spend Christmas at my cousin's home, at my uncle's home. E 2 semanas depois, eu estava dirigindo até a Alemanha para passar o Natal na casa dos meus tios. And all the rain that we had had and all the cold had turned into the most beautiful snow. Everywhere was snow. E toda aquela chuva, todo aquele frio se transformou numa neve muito linda. We were opening presents around the tree on Christmas Eve. Na véspera do Natal, nós estávamos abrindo os presentes ao redor da árvore And my father called e meu pai ligou to wish us all a Merry Christmas. para nos desejar Feliz Natal a todos. And I remember talking to him and talking to many of my relatives that were there in Florida. E eu me lembro de estar falando com ele e com muitos dos meus parentes ali na Flórida. And finally, my father got back on the phone E finalmente meu pai voltou ao telefone and he said, Michael, I'm so glad you didn't come to Florida this year. e ele disse: Michael, eu fiquei muito contente por você não ter vindo à Flórida este ano. I remember looking at the phone E eu olhei assim para o telefone and I said, What's the problem? You're not missing me there? e disse: Qual é o problema? Vocês não estão sentindo minha falta aí? And my dad said, No, it's not that, he said. Eu disse: Não, não é isso. He said, I had you booked on Pan Am Flight 103 that crashed in Lockerbie, Scotland last week. Eu tinha uma reserva para você no voo da Panam e que teve um acidente com esse voo na Escócia na semana passada. And my mind just went blank. The tree in front of me just went into a blur of lights as I began to think of what that meant. E minha mente simplesmente deu um branco. Eu fiquei
pensando em tudo que isso significava. Pan Am Flight 103 had crashed into Lockerbie, Scotland, with the 189 passengers on board. O voo da Panam, ele se acidentou na Escócia com mais de 100. How many passengers, you said? 189. Com 189 passageiros a bordo. Um, it was one of the biggest catastrophes that had happened in a very long time. Uma das maiores catástrofes que aconteceu até então. And I just handed the phone to my uncle. Eu passei o telefone para o meu tio And for the next several months, I was thinking about why I was not on that flight. e nos próximos meses eu só tinha esse pensamento: por que que eu não estava nesse voo? And I don't know that I have a very clear answer to that question still today. E eu não sei se até hoje eu tenho uma resposta muito clara, até hoje, né? But as the months went by, and as I was thinking about the implications and going even through a kind of survivor's guilt, Mas à medida que os meses se passavam, né, passando até por essa culpa do sobrevivente que acontece com a gente, my mind kept going back to the three of us kneeling in that dormitory room and asking the Lord for direction in a what seemed like a simple decision. a minha mente sempre se voltava para aquele momento no dormitório da minha prima com sua amiga, ajoelhados, pedindo ao Senhor uma decisão simples, aparentemente. That's that summer I started reading because I needed to find answers to my questions. Naquele verão eu comecei a ler, porque eu precisava encontrar a resposta às minhas perguntas. I read through the entire New Testament in 2 weeks. Eu li o Novo Testamento inteiro em 2 semanas. My friends had all gone to a youth congress in Barcelona, Spain, Meus amigos todos tinham ido para um congresso de jovens em Barcelona, na Espanha. and I was in a new city in Switzerland all by myself with no knowing anybody with a new job. E eu estava numa nova cidade, na Suíça, sem conhecer ninguém, com um novo emprego. And all these questions that I'd had just rose to the surface. I needed to deal with them then and there. E todas essas perguntas simplesmente vieram à tona e eu precisava lidar com elas ali, naquele momento. And I believe there's a point in all of our lives where we come to that point sometimes. E eu acredito que chega um momento em nossas vidas onde a gente chega a esse ponto, Where we can do nothing but go to search for answers. And I've seen this many times, and as I've talked with students over the years and other individuals as well, those answers have to become our own answers. onde a única coisa que podemos fazer é procurar respostas e essas respostas precisam se tornar as nossas próprias respostas. So I read through the New Testament. Então eu li o Novo Testamento inteiro, I became so focused in the Bible fiquei tão focado na Bíblia that I would not take my car to work. que eu nem pegava o carro para ir para trabalhar, I took the public transportation so I could spend time on the bus reading. porque eu preferia pegar o transporte público para que eu pudesse passar tempo no ônibus lendo. And when I was done with the New Testament, I started reading a little red book called The Great Controversy. E quando eu terminei o Novo Testamento, comecei a ler um livro vermelho chamado O Grande Conflito. I was 20 years old Eu tinha 20 anos. and I was reading this amazing history about God's work among his people. E eu estava lendo agora essa história incrível da obra de Deus entre o seu povo. And as I was reading, I had been to so many of those places in Europe that are talked about in The Great Controversy. E enquanto eu lia, eu percebi que eu já havia passado por esses grandes lugares na Europa que são mencionados no Grande Conflito. I had been in the place where Luther translated the Bible into German for the first time. Eu havia passado pelo lugar onde Lutero traduziu a Bíblia para o alemão pela primeira I vez. had been in Prague where Huss preached in the Bohemian language to the people. Eu estive em Praga, onde John Hus pregou no idioma boêmio para aquele povo.
I had been to the places that I was reading about, and for the first time, I recognized and saw where I fit into this history as a E pela, person. prim- e pela primeira vez eu comecei a perceber onde eu me encaixava nessa história. And I want to say something here for those of you who are listening. We all have questions that come into our lives from time to time. E eu queria dizer uma coisa para vocês que estão nos vendo. Todos nós temos perguntas com as quais nos deparamos de And we don't tempo. always we don't always have the answers to those questions immediately, E nem sempre temos as respostas a essas perguntas imediatamente. but it is very, very important for us to take time to find the answers to those questions. Mas é muito importante que nós separemos um tempo para encontrar as respostas a essas perguntas. As a student at that time in my life, and subsequently seeing many, many students over the course of the last 30 years of teaching, Como aluno naquela época e subsequentemente, tendo outros tantos alunos no decorrer de 30 anos de ensino, I've seen many people that have had questions, já vi muita gente com perguntas, but they don't always take the time to find the answers. mas nem sempre essas pessoas separam um tempo para encontrar as respostas. Maybe life is too busy. Às vezes a vida é muito agitada, Maybe they just push those questions aside. às vezes as pessoas simplesmente deixam essas perguntas de And it lado gets to a point where the questions build up and build up and build up e chega um momento onde essas questões se acumulam, until they are drifting away from the faith. até que essas pessoas são levadas para longe da sua fé. I found during that summer not only the answers to my questions, Durante aquele verão, eu encontrei não apenas as respostas às minhas perguntas, but as I studied the Word of God and as I studied carefully the history of God's work among His people, mas ao estudar a palavra de Deus e também a história de como Deus opera em meio ao seu the povo, answers to my questions that I found not only were the same answers that I had had growing up, as respostas às perguntas que eu descobri, ah, não eram somente as respostas que eu tinha enquanto crescia, they were not only the questions my parents had taught me and my teachers had taught me and my pastors had taught me, não eram somente perguntas que meus pais, meus professores, meu pastor havia me ensinado, but they were for the first time my own answers to my own questions and my own experience with God for pela, myself. pela primeira vez eram as minhas próprias respostas às minhas próprias perguntas da minha própria experiência com Deus. And that summer really changed my life. E esse verão realmente mudou minha vida. Something changes when you feel like you have a new lease on life, E, a new life before you that you didn't have before. e algo de repente muda quando você percebe que tem uma nova vida diante de você que você não tinha antes. And so that was a very pivotal moment in my life and time where I really can look back and say God was working in my life in an incredible way. E esse foi um momento marcante na minha vida, onde eu pude perceber que Deus tem operado na minha vida de uma maneira incrível. So I would challenge each one of you that if you haven't had that experience with God, if you haven't wrestled yourself with the questions that you have had or your friends have had in your life, Então, meu desafio para vocês é que se você ainda não lutou com Deus pelas perguntas que ainda norteiam sua mente, don't push them off, don't procrastinate. Take hold of those things now and do what is most important right now, and that is study God's word and have an experience, a personal experience with Him. não adie mais, faça o que tem que ser feito, estude a palavra de Deus e tenha essa experiência pessoal com Ele. Well, you might wonder, how does that relate to my work as an archaeologist? Talvez você se pergunte, mas como é que isso se relaciona com o meu trabalho como arqueologista? Arqueólogo? Because I'm dealing with questions all the time. Porque eu lido com perguntas o tempo inteiro. As a scientist, I'm always asking questions. Como cientista, eu estou o tempo inteiro fazendo perguntas. And as a scientist who's a Christian, that
can sometimes raise some questions about how can you be a Christian? I've heard this many times. People have asked me, how can you be a Christian and be an archaeologist at the same time? E como cientista, muita gente me pergunta o tempo inteiro como você pode ser um cristão e um arqueólogo ao mesmo tempo. But when we understand that God is the God of history, Mas quando entendemos que Deus é o Deus da história, when He writes our own history, quando for ele, ourselves, for each one individually, quando ele escreve a nossa própria história para nós mesmos, para cada um individualmente, when we read Scripture and we see how He has worked through history, quando lemos as Escrituras e percebemos como ele tem operado em meio à história, then what we do in my field of archaeology is simply to try to rediscover that history in a different way. e em meu campo da arqueologia, a minha meta é redescobrir o que ele faz por nós. Because archaeology really is uncovering the history of the peoples that lived in the ancient world, right? Porque a arqueologia é descobrir, né, o que aconteceu com os povos, né, que viveram no mundo antigo. And the Bible allows us to look at its history in a very unique way, unlike any other religious book in history. E a Bíblia nos permite analisar isso de uma maneira bastante inovadora, bastante diferente de qualquer outro livro. You can look at all the different sacred books of all the major world religions. Você pode analisar qualquer livro sagrado das principais religiões mundiais. And there's two things that make the Bible unique. E há duas coisas que tornam a Bíblia exclusivas. One is that the Bible is constituted in history. Uma é que a Bíblia está constituída na história. This means that God is working through history. Isso quer dizer que Deus está operando na história. It means that when Genesis 1 says, in the beginning, God created the heavens and the earth, He is working to create history. Significa dizer que em Gênesis 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, significa que ele está operando, trabalhando para criar história. And when we read the stories of the Bible in the Old Testament and the New Testament, He's working with people in place and time, and He works through those people to reach others for Him. E quando lemos no Antigo e no Novo Testamento acerca das histórias, vemos que ele está trabalhando com as pessoas em lugares, em épocas, para criar essa história com elas. And people wrote down that history. E essas pessoas escreveram a história. And they wrote down how God intervened in human history over time. E escreveram como Deus interveio na história humana no decorrer dos tempos. That aspect is really special Esse aspecto é muito especial, because God allows us through His Word, through the Bible, to test Him. porque Deus permite que, por meio da Bíblia, nós o provemos. There are hundreds of places in the Bible that are mentioned. Há centenas de lugares na Bíblia mencionados. Right now, I'm sitting in Jerusalem, Agora eu estou aqui em Jerusalém and Jerusalem is found all over the Bible. e temos Jerusalém na Bíblia inteira. But it's not only Jerusalem, it's Bethlehem, it's Nazareth, it's all these places, Egypt and Mesopotamia and Babylon, and there's hundreds of places where God is working with His people. Mas não somente Jerusalém, temos Belém, Nazaré, Egito, Mesopotâmia, centenas de lugares com essas pessoas aqui. So God is working in space and time. Deus trabalha no espaço e no tempo. So it sounds a little abstract, but it's not really abstract. It basically means we can go back to these cities and to these places and we can investigate and see whether these places exist. Pode parecer um pouco abstrato, mas não é. Isso quer dizer que a gente pode voltar a esses lugares reais e ver se as coisas realmente existem. I'm sitting in Jerusalem. I can tell you, Jerusalem exists. Eu estou aqui em Jerusalém e eu posso dizer com propriedade, Jerusalém existe. Maybe that's
common sense because, we have the internet today and we watch the news and we know that this is a place that exists. Talvez isso seja mais do senso comum, porque a gente está na internet hoje em dia, a gente pode procurar And e ver que Jerusalém existe. none of the other religions have that capability, really. Nenhuma das outras religiões tem essa capacidade, sabia? My field sometimes is referred to as biblical archaeology, Às vezes se referem ao meu campo de estudo como arqueologia bíblica. but you're not going to have anywhere in the world, you're not going to have Buddhist archaeology Mas você não encontra arqueologia budista or Taoist archaeology. ou arqueologia de Tao. Why? Por Because quê? those religions are not grounded in history. They're not grounded in places and they're more ephemeral, more philosophical. Porque essas religiões não estão fundamentadas na história, elas são mais efêmeras, são mais filosóficas. The Bible is not simply ephemeral and philosophical. It has ideas, of course, A Bíblia não é somente efêmera e filosófica, ela tem ideias, obviamente, but the Bible has something special because it actually allows us to see how God is working in people's lives. mas In the past, in the past, a Bíblia tem algo especial porque nos permite ver como Deus trabalhou na vida das pessoas no passado and also we can see how he is working in our lives in the present. e também como Ele está trabalhando na nossa vida no presente. So, I was not originally going to go into archaeology as a career, Eu não iria optar como carreira originalmente a arqueologia, but I came here when I was 17 for the first time. mas aos 17 anos eu vim aqui pela primeira vez. My father had an appointment at the Hebrew University to give a lecture and for a big congress that was going to take place here in Jerusalem. Meu pai tinha sido chamado para fazer uma palestra na Universidade Hebraica aqui. And he No called me momento. and he said one day, he says, why don't you come with me this summer so you can also visit this place? E ele me ligou e disse: Por que você não vem comigo para que você visite também esse local? I said, sure. I was in high school. I said, sure, why not? I like to travel. I'll go to a new place. That's fine. Eu disse: Claro, eu estava no ensino médio, eu gostava de viajar. Vamos, vamos. What I didn't know was that, well, he told me later, he says, you have to pay your ticket if you want to come. You have to work off your ticket for the rest of the summer, your airline ticket. O que eu não sabia de início é que eu tinha que pagar minha própria passagem aérea. Você vai precisar trabalhar durante o verão para pagar essa passagem. So I worked for 2.5 months for that Então, eu trabalhei ticket, 2 meses e meio, but it was the life-changing experience that I had while I was here. mas foi uma experiência que mudou a minha vida quando eu vim aqui. I remember going to the Knesset, to the Israeli parliament. Eu me lembro de ir para o parlamento israelita We had a huge banquet, huge e meal, houve um grande banquete ali. and we were addressed by the president of Israel. E a gente estava ali e fomos. O presidente de Israel também estava ali. And afterwards, we went across the street to the famous Israel Museum. E depois disso fomos para o famoso Museu de Israel, do outro And lado da rua. at the Israel Museum, we had a lecture. E nesse museu demos uma palestra. And it was by a very famous archaeologist. Vimos uma palestra de um arqueólogo muito famoso. His name was Gabriel Barkay. O seu nome é Gabriel Barkay. And Gabriel Barkay told us about a recent discovery that no one knew about yet. E Gabriel nos contou de uma descoberta recente que ninguém sabia até então. He told us about these tiny little silver scrolls that had been rolled up, the metal silver rolled up and found in a tomb in a place of burial. E ele nos contou de um rolo de metal, de prata, que estavam enroladinhos, que foram encontrados numa tumba, numa caverna. And they carefully unrolled the scroll E quando eles foram about the song. abrindo cuidadosamente o rolo,
And then they read inside was an inscription written on the silver, E etched on the havia silver. inscrições escritas na prata ali. And it was a Bible verse that someone E had era, um, written there. e era um versículo bíblico que alguém havia escrito ali. And the Bible verse is a very famous one. E um verso bíblico muito conhecido. It's found in the book of Numbers, chapter 6. Está lá no livro de Números, capítulo 6. And we repeat it many times in our churches. E a gente repete muitas vezes nas nossas igrejas. It's the verse that says, É o verso que diz "The Lord bless you and keep you. que o Senhor te abençoe e te guarde. The Lord make his face to shine upon you." O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. And so forth and so on, and give you peace. E continua e te dê a paz. There was a hushed silence among the 400 scholars that were there that night at the Israel Museum. Naqueles 400 pessoas presentes àquela palestra, houve um silêncio sepulcral. Because this was the oldest Bible verse that had ever been found in history. Porque era o versículo bíblico mais antigo já encontrado na história. This Bible verse dated back to about 650 BC. Esse verso bíblico estava datado de 650 antes de Cristo. Now that's okay, so what does that mean? Mas o que é que isso quer dizer, então? Well, what it means is there had been critical scholars for over 200 years, critical scholars who were questioning whether the Bible actually can be trusted. O que isso representa é que havia muitos acadêmicos críticos que questionavam a veracidade da Bíblia. And they had suggested that that verse in the Bible, that verse in the book of Numbers, E eles sugeriam que esse versículo no livro de Números had been written 200 years later, around 450 BC, during the time of the exile. havia, After the sido, exile, and when people came back to Israel. havia sido escrito em 450 antes de Cristo, 200 anos depois, após o exílio, quando as pessoas voltavam para Israel. They don't believe that Moses wrote the first 5 books of the Bible. Essas pessoas não criam que Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, That there were different sources that created these different parts of the first 5 books. que havia diferentes fontes que criaram as diferentes partes dos primeiros 5 livros, And that Numbers and this particular passage was written very, very late, 1,000 years after the time of Moses. e eles criam que essa parte em específico do versículo que eu li foi escrita 1000 anos depois da época de Moisés. But now we had a verse, the same verse, Mas written on agora a nós tínhamos o scroll mesmo versículo num rolo that predated their idea by 200 years earlier. que era antes da data que eles estipulavam, em 200 anos antes da data que eles pensavam ser. It turned a theory that had been taught in biblical studies, it turned that theory upside down that E night. isso deu um giro na teoria que eles haviam sido ensinados em estudos bíblicos. And I didn't understand fully the implications. Naquela época eu não entendia muito bem as implicações. Later, my father explained it to me why this was so important. Mais adiante, meu pai explicou isso para mim, por que que isso foi tão importante. But just seeing the reaction of the people in the room, Mas só pelo fato de ver a reação das pessoas no salão, I knew this was something important. eu percebi que aquilo era algo importante. And that was kind of the beginning of my decision to go into archaeology. E esse foi meio que minha decisão, o início da minha decisão de começar a querer estudar arqueologia. And I can say something that I've never regretted that decision.
E eu posso dizer uma coisa, eu jamais me arrependi dessa decisão. because I get to touch, I get to discover, I get to document these cities, these places, these events that we talk about and that we read about in the Bible. Porque eu tenho um privilégio de tocar, de ver nessas cidades, nesses lugares, estar nesses eventos em que a Bíblia menciona. This year, I will have been working. Yeah, it's been 40 years since 39 years since I came with my father to Israel at the age of 17. 39 years. Já se passaram 39 anos desde que eu vim com meu pai, aos 17 anos, para cá, para Israel. A couple of years later, in 1990, I went on my first excavation. Alguns anos depois, em 1990, eu fui fazer a minha primeira escavação. And we were uncovering the gate that Solomon built, spoken of in 1 Kings chapter 9, 15 and 16. E a gente estava escavando os portões que são falados em First King, chapter 9, em 9, 1 15. Reis, capítulo 9. And it was such an exciting thing to be involved with. E algo bastante empolgante estar envolvido nessa tarefa. And during that summer in 1990, the professor came to me that was directing the project, and he said, "Would you like to study with me a doctoral program in archaeology?" E nesse verão, que estávamos fazendo uma escavação, um doutor veio conversar comigo, que estava coordenando, e disse: Você não quer estudar um doutorado, a doctor degree Archaeology. Yeah. em arqueologia? And it was only 1.5 years after my experience with Pan Am Flight 103, only a year or so later. E tinha passado somente um ano e meio depois da minha experiência ali com aquele voo da Panam. And basically over dinner, while we were talking about this idea, this possibility, E basicamente, durante o jantar, enquanto falávamos sobre essa ideia, sobre essa possibilidade, he invited me to come and study with him. ele me convidou para estudar com ele. And I went a few years later. E alguns anos depois foi o que eu fiz. And it's just been a wonderful experience over the years. E tem sido uma experiência maravilhosa. Now, I want to share with you a couple of the things that I've been involved personally in uncovering as well as we've talked about archaeology. E já que estamos falando de arqueologia, eu queria partilhar com vocês algumas das coisas que eu estou trabalhando atualmente. There's so many things because I've been working in this area for so long. Tem tanta coisa que já foi descoberta aqui, porque já faz tanto tempo que eu tenho trabalhado nisso. And right now I'm writing a lot of material. While I'm here, I'm actually working here on a sabbatical so I can publish more of the material that we've excavated. Agora eu estou escrevendo bastante, tentando publicar acerca das coisas que temos escavado. But 2 weeks ago, I flew back to the United States from Israel in order to do something very exciting. Mas há 2 semanas atrás eu viajei de volta aos Estados Unidos para algo bastante empolgante. We have a museum at our university, Temos um museu na universidade and we brought back a tiny little artifact that's only this big. e nós levamos de volta um pequeno artefato desse tamanho. When we excavate things, they have to stay in Israel. Quando a gente escava as coisas, elas precisam ficar em Israel. The Israeli government owns everything that we excavate. O governo de Israel é dono de tudo aquilo que a gente escava. But we were able to how shall we say, to organize Mas, a special exhibit at our university for this one object. mas nós podemos organizar uma mostra especial em nossa universidade desse único objeto. I think it's probably the most important object that I personally have ever been involved in finding. Para mim, é o objeto mais importante que eu já encontrei pessoalmente, né? And I think it's one of the most important objects that we have ever found in Israel, if I can say that even.
E eu diria até que é um dos objetos mais importantes já encontrados aqui em Israel. I want to give you some background so you can understand why. Eu vou dar aqui um pano de fundo para que vocês entendam por que essas coisas são assim. We talked about the critical scholars who doubt whether the Bible was written by Moses and by some of these biblical writers. Nós já falamos sobre esses acadêmicos críticos que duvidavam se a Bíblia, o Pentateuco, foi escrito por Moisés ou por outras fontes. And one of the reasons that they use in arguing this E um dos motivos pelos quais eles argumentavam isso is that they believe that writing has not developed to the stage where people could write an entire book like the book of Genesis. é que eles criam que a escrita não havia se desenvolvido naquela época a ponto de poderem ser capazes de escrever todo um livro, como Gênesis. Now, writing was developed very early in history. Mas a escrita foi desenvolvida nos tempos primórdios da história. But the writing that was developed very early in history is very complicated. Mas essa escrita desenvolvida nos primeiros tempos da história é bastante complicada. There were two forms of writing. Há duas formas de escrita. One was Egyptian hieroglyphics. São os hieroglifos egípcios. There were, you needed to know as a scribe, as someone who wrote, you needed to know 1,500 pictures in order to write. Como escriba, você deveria conhecer 1.500 ideogramas a fim de poder escrever. I like that word you just used, ideogrammas. That's exactly right. These were ideograms that basically contained the idea of the object that was drawn carefully. Essa imagem basicamente era um ideograma que continha a ideia daquilo que estava escrito, For desenhado. example, if you drew a loaf of bread, if you have a loaf of bread, Por exemplo, se você desenhasse um pedaço de pão, then that means loaf of bread. That sign, that picture of a loaf of bread means a loaf of bread. essa imagem, um pedaço de pão, significava um pedaço de pão. But it can also mean the sound that that word makes at the beginning of it. Mas também pode representar o som que essa palavra tem, no início dela. So it also represents the sound te, or the T sound in our language. Então, representa o som T, ou o som do T no nosso idioma. And Egyptian was very complicated because it could be written from left to right, it could be written from right to left, it could be written from top to bottom. E o egípcio era algo bastante complicado, porque podia ser escrito da esquerda para a direita, da direita para a esquerda e de cima para baixo. And very few people could write and very few people could read. E poucas eram as pessoas que podiam escrever e poucas as que conseguiam ler. Scribes would take years to learn the language. Os escribas levavam anos para aprender o idioma. I know we take years to learn our language as well. Eu sei que nós também levamos anos para aprender o nosso idioma, But the reality is, this language is much more complex. mas a realidade é que esse idioma é bem mais complexo. We have another language, type of language, E tem outro tipo de linguagem, that's just as old as Egyptian, maybe even older. tão antiga quanto o egípcio, talvez até mais antiga. And it's written in something called cuneiform. E é conhecido como a escrita cuneiforme. And this basically means wedge-shaped writing. Isso basicamente significa uma escrita em forma wedged. What is this? Yeah, it's like you impress with a stylus on clay different kind of triangular symbols, and Aham. they make together letters as you draw them. Como em símbolos triangulares. And it's also a ideogram form of writing, a logogram form of writing. E também é uma forma de escrita por ideogramas. And it also later it started with pictures, and then later it became more abstract.
It started with Começou picture, com imagens e mais adiante se tornou um pouco mais abstrata. and with time, there were maybe in Can you say that again? Sumerian, yeah, in Sumerian, with time, in Sumerian, that's one of the languages, there were 1,500 of these signs. Em Sumério havia aproximadamente 1.500 desses símbolos e sinais. And then later on, with Akkadian, there were maybe 600 of these signs. Mais adiante, what is the other language? Akkadian? Akkadian, yes. Akkadian, yes. Com, havia 600 sinais. So I'm just sharing this with you because Moses would have been trained as the future king of Egypt in hieroglyphics, E Moisés, como o futuro rei do Egito, certamente foi educado nos hieroglifos and he would have also known Akkadian. e provavelmente ele conhecia o Akkadian, Why, acadiana, why, linguagem why, acadiana. why would he have known both of those forms of writing? Por que que Moisés conheceria a língua acádia também e também a egípcia? Because Akkadian was the lingua franca of the ancient world. It was like English is today. People who communicate with business and diplomacy usually communicate in the English language internationally. Porque o acadiano era o idioma como o inglês hoje em dia, o idioma comercial do mundo. And Moses would have learned both of those languages because he was going to be the future Pharaoh of Egypt. E Moisés certamente aprendeu ambos os idiomas porque ele seria o futuro líder do Egito. But the Bible was not written in those languages. Mas a Bíblia não foi escrita nesses idiomas. The Bible was written not in Egyptian hieroglyphs, Não foi escrita em hieroglifos egípcios, which is very, very complicated, que é bastante complicado, and it wasn't written in cuneiform. e também não foi escrita numa escrita cuneiforme. It was written in an alphabetic script, Foi an escrita alphabetic writing. numa escrita alfabética. And that was a huge, huge breakthrough and invention in writing. Isso foi um grande avanço na escrita. I'll just say it was the first major breakthrough in communication. Foi o primeiro grande avanço na comunicação. Because now, for the first time, instead of memorizing thousands of different symbols, you could only Porque, have to. porque agora, pela primeira vez, em vez de memorizar tantos símbolos, teríamos que simplesmente memorizar You could just memorize 20 to 30 signs and combine them into words like we do today. de 20 a 30 símbolos ou sinais e mesclá-los em palavras, como fazemos hoje em dia. This meant that anybody could learn to read and write. Isso quer dizer que qualquer um agora poderia aprender a ler e escrever. It simplified communication. Isso simplificou a comunicação. I believe it was the biggest breakthrough in communication in the history of humanity. Para mim, é o maior avanço da comunicação na história da humanidade. The second major breakthrough in communication was the printing press. E o segundo grande avanço na comunicação foi a invenção da imprensa. And the third one, of course, is what we're doing right now. E o terceiro, obviamente, é o que estamos fazendo agora. It's the internet. It's the ability of taking phones and communicating instantaneously around the world. É a internet, a capacidade de ter fones, celulares e se comunicar, né, em todas as partes do mundo. But we're still communicating with the same alphabet that was invented early in history. It's the same thing that we're communicating with. Mas ainda estamos nos comunicando com o mesmo alfabeto que foi inventado nos primórdios da história. 75% of the world's population still communicates with the same alphabet.
75% da população mundial ainda se comunica com esse alfabeto. Whether you're writing in Portuguese or Spanish or English or German, Seja escrevendo em português, inglês ou alemão, you're using the same alphabet. estamos usando o mesmo alfabeto. So, when was the alphabet invented? Então a pergunta é: quando o alfabeto foi inventado? This has been a big question. Essa tem sido uma grande pergunta. Many scholars think, well, when was Hebrew invented? Quando o hebraico foi inventado? Because the Bible, the Old Testament, the 39 books of the Old Testament were written in Hebrew. Porque os 39 livros do Antigo Testamento foram escritos em hebraico. And Hebrew is an alphabetic language, just like our languages today. E o hebraico é uma linguagem alfabética, assim como o nosso idioma. And scholars have been debating back and forth over time. Was David able to write when he wrote 78 Psalms in the book of Psalms? E os acadêmicos têm tido debates calorosos. Será que Davi conseguia escrever em hebraico ao escrever os 78 salmos que ele escreveu? How far back can we trace the language of Hebrew or even the development of the alphabet? Até quando no passado podemos traçar, rastrear o hebraico? Many years ago, I was in Brazil. Há muitos anos eu estive no Brasil, It was around 2007, maybe. por volta de 2007, talvez. I was in Belo Horizonte in Minas Gerais. Estava em Belo Horizonte, Minas Gerais, And I was speaking in a very large church on falando, archaeology. falando sobre arqueologia numa grande igreja, And I was talking about the history of David. e eu estava falando sobre a história de Davi. And afterwards, there was time for questions and answers. E depois disso, houve um momento para perguntas e respostas. And somebody in the audience stood up and asked a question. E alguém na plateia se levantou e fez uma pergunta. They held up a magazine that had just been printed that week in Brazil. Aquela pessoa segurava uma revista que havia sido impressa naquela semana no Brasil. At the time, it was a very well-known magazine. It was known as Veja. Naquela época era uma revista muito conhecida no Brasil, a Veja. And on the cover of the magazine, E na capa da Veja, did David exist? Question mark. Davi existiu? Pergunta. Ponto de And they said, interrogação. what do you do with this? How these archaeologists are saying that David didn't even exist and that he didn't write what he wrote in the Old Testament. O que é que a gente faz com isso? Porque esses arqueólogos aqui dizem que Davi não existiu e ele não escreveu o que a Bíblia diz que ele escreveu. Around the same time, I was invited by a colleague of mine to start on a new excavation in Israel. Mais ou menos na mesma época, um colega meu me convidou para iniciar uma nova escavação em Israel. And we went to a little site, a tiny little site that nobody knew about. Well, E I nós mean, fomos we knew it was there. E nós fomos para esse local bem pequeno onde pouca gente conhecia dele. The name of the site is Kirbet Kayafa E o nome in do local é Kurbit Kayafa, in Arabic. em árabe. And it's a site that people knew it was there, but nobody had ever excavated it before. As pessoas sabiam que existia esse local, mas ninguém havia iniciado uma escavação ali. And my colleagues from the Hebrew University started the excavations there in 2007. E meus colegas da Universidade Hebraica começaram a escavação ali em 2007. And what they found was incredible. They found a gate into the city. E eles descobriram algo incrível, um portão que dava entrada para a cidade. And the gate dated back to the time of David. E esse portão datava da época de Davi. So they invited me to join them. Então eles me convidaram para participar dessa escavação. The following year, in 2008, a small inscription was found at the site on a No ano broken seguinte, piece of pottery.
No ano seguinte, em 2008, encontraram uma pequena inscrição num pedaço quebrado de argila. 5 lines were on the inscription. Havia 5 linhas nessa inscrição. And you could see the letters very clearly. Well, not very clearly, but you could see some of the letters very clearly. Written Dava in para perceber algumas. written in ink, black ink. Dava para perceber algumas das letras bem claramente escritas em tinta preta. Well, we immediately began to look at it. We sent it to some of the best imaging labs in North America. We tried to take the best pictures of it because the letters, some of them were very faded. A gente tirou as melhores fotos que podíamos, enviou para os laboratórios de imagem nos Estados Unidos, porque algumas das letras estavam um pouquinho desgastadas. It had been sitting in the ground for 3,000 years. Estavam ali na Terra por mais de 3.000 anos. But what we discovered was some words. Mas nós descobrimos algumas palavras. Do not do something. Não faça alguma coisa. And then the word king. E também a palavra rei, king. And then the word, yes, and then the word judge. E também a palavra juiz. And then the word land. E também a palavra terra. And the problem is, we didn't know which king, which land. Would have been great if we would have had the name David or something, but we didn't have King David or anything like that. O problema é que a gente não sabia qual rei, qual terra, qual juiz. Seria ótimo se tivéssemos o nome Davi ali, But claramente. we had an alphabetic text Mas tínhamos um texto alfabético that used language also used in the Bible, like que do not também do. que usava uma linguagem que também era usada na Bíblia, como não façais. We had the word king and judge and land, and we knew that our site dated to the time of Saul and David. Tínhamos as palavras rei, juiz, terra, e sabíamos que esse local ali datava da época de Saul e Davi. It was a fortified site with Era um big local walls, fortificado, era uma muralha grande, with two different gates into the city. com 2 portões dando entrada e saída da cidade. We found thousands and thousands of pieces of pottery. Encontramos milhares e milhares de pedaços de argila Many of ali. them we could put together. Muitos nós podemos juntar. And we found another inscription in 2012. E em 2012 encontramos outra inscrição. And this inscription had a name on it for the first time in history. E pela primeira vez na história, essa inscrição tinha um nome. The name is Eshbaal Eshbaal or Ishbaal. E o nome era Ishbaal. And this name is the same name found in the Bible from the time of Saul, the first king of Israel. E é o mesmo nome encontrado na Bíblia para Saul, o primeiro rei de Israel. This was the name of one of Saul's sons, the prince of Saul, the prince of Israel. Na verdade, esse é o nome para um dos filhos de Saul. Now, when we found these two inscriptions, Quando encontramos essas 2 inscrições, they made headlines all over the world. essas inscrições foram manchetes em todos os jornais do mundo. BBC, CNN, everybody had New York Times everywhere. BBC, CNN, New York Times, em todos os lugares. Why? Por quê? Because these were the oldest Hebrew inscriptions ever found in history. Porque eram as inscrições hebraicas mais antigas jamais encontradas na história. The name Eshbaal was not probably the same person as Saul's son. O nome Eshbaal provavelmente não houvesse sido a mesma pessoa que o filho de Saul. Because it says Eshbaal, the son of Beda. We don't know who Beda is. It's Porque not dizia lá Shaul. Ishbaal, o filho de Beida. Não sabemos quem é Beida.
but it's the same name from the same time period, and we never see that name later in biblical history. Mas é o mesmo nome do mesmo período de tempo histórico e nunca vimos esse nome outra vez na Bíblia. So I'm just giving you a little history because here in, about, well, 15 years ago or so, we found these two very important inscriptions. Sabemos que 15 anos atrás, mais ou menos, encontramos essas duas inscrições importantes. So back to 2 weeks ago, Então, voltando a 2 semanas atrás agora. we're taking a small little object from the Israel Museum back to the United States. Estamos levando esse pequeno objeto do Museu de Israel para os Estados Unidos. It is a small little object, 2.5 centimeters long. É um pequeno objeto, 2,5 centímetros de comprimento. And it was found by one of my students from Foi Southern encontrado University. por um de meus alunos da Southern University. Mhm. And it was found in 2016. E foi encontrado em 2016. The day that it was found, it was looked at in the field, and they thought maybe it was covered in dirt, maybe that it was a bone. No dia que foi encontrado, estava lá coberto de terra, achavam que era um osso. We collect bones because we also want to know what people ate in ancient times. A gente coleta ossos porque a gente quer saber também o que as pessoas comiam nos tempos And antigos. and so the bone went into a special bag, E esse osso foi para uma mochila especial. and then in the field we had our expert, Dr. Ed Mahar. He's an expert on faunal analysis on bones, and he analyzes all the bones and classifies all the bones that we find. E esse osso que estava numa sacolinha foi levado para o Dr. Ed Mahar, que é um especialista na análise de ossos. He's a zooarchaeologist, and he was able to look at this piece that we found. Ele é um zooarqueólogo e ele pôde analisar essa peça que foi encontrada. And that afternoon, he cleaned it, E naquela tarde ele limpou-a and he found that it was not only bone, e ele descobriu que não era apenas um osso, it was ivory from an elephant tusk. era o marfim de um dente de elefante. And that is a very, very rare thing. E isso é algo bastante raro. You know, elephant tusk ivory is a very luxury item also today. People want to have this all over the world. O marfim do dente do elefante é algo bastante raro e luxuoso. As pessoas querem ter isso em todas as partes do mundo. The Bible talks about ivory and how the kings would place ivory, carved ivory, into furniture and into the walls of their palaces. A Bíblia fala como os reis, né, colocavam marfim nas paredes do seu palácio, nos móveis. The prophets of the Bible condemn the kings for their lavish lifestyle and how they are so wealthy and how the people are poor. Os profetas da Bíblia condenavam os reis por causa de tamanha luxuosidade. This was not only a piece of ivory, this was a carved object, and it was a comb that was used for combing the hair. Esse não era somente um pedaço de marfim, mas era um marfim trabalhado, era um pente, na verdade, que as pessoas usavam. It had two sides. One side had very narrow teeth, very small teeth, Tinha dois lados, um com os dentes bem fininhos and the other side had very wide teeth, e os outro lado com dentes mais espaçados, just like our combs today. assim como os nossos pentes hoje em dia. The teeth were all broken off during ancient times, Os dentes estavam todos partidos já durante esse tempo todo. and we thought, oh wow, this is a great artifact. It's a luxury comb that somebody had in the ancient world. E pensamos, isso aqui é um grande artefato, isso aqui deve ser um pente de luxo da época antiga.
So we put it into a box. E nós o colocamos numa caixinha, It got its own number, recebeu seu próprio número and it went to Jerusalem, where I'm at right now. It went to the laboratory here. e veio até aqui a Jerusalém, até um laboratório. And it sat there in the laboratory for 5.5 years. E ficou ali no laboratório por 5 anos e meio. And during COVID in 2021, E durante a pandemia de Covid em 2021, one of my colleagues, Dr. Madeline Mamshuglu, decided to investigate two combs that we had found at Lachish, at the site of Tel Lachish, another site that we were excavating in the last 5 years. um colega meu decidiu analisar 2 pentes que foram encontrados em outro local que eles estavam escavando. And as she was taking microscopic images, she took a microscope and was looking very carefully at the comb. E enquanto ela estava analisando pelo microscópico o pente, She wanted to see if there were any lice, hair lice. These are small little animals that make nests in your hair. She wanted to find out if there were any lice in between the teeth of the comb. ela queria encontrar se havia alguma lêndia ou piolho entre os dentes do pente. You know what? Are you translating the lice right? You know what those Yes. are? Okay, good. We So kill we them. obviously, pardon? We kill them using the nails. Yeah, that's right. That's right. Or some chemicals or something, right? When we That's have a right. problem. So anyway, she looked through the microscope and she saw a louse, a small nymph of a louse in between the teeth. E ela, analisando pelo microscópio, encontrou um pequeno resquício de lêndia ali, entre os dentes. She was very excited Ficou muito empolgada, because she said, "Wow, this comb was getting rid of the lice. This is great." esse pente aqui estava fazendo o seu trabalho de se livrar das lêndias. Then she took her iPhone 15, 14 actually. No, it was a 13 actually. It was her brand new iPhone 13. She took the iPhone 13 and she decided to take some pictures of the comb with her iPhone, looking through her comb, looking through her phone. E ela pegou o seu iPhone, e decidiu tirar algumas fotos. And as she was looking, she pulled a lamp, kind of like this lamp. She pulled a lamp like this over so that she could have a light like this that would go across the lamp. And she took her iPhone and she was taking more pictures. E ela começou a tirar fotos com o seu iPhone com a luz vinda de um determinado ângulo para poder ver de maneira mais clara. And she saw that there was writing on the comb. E ela percebeu que havia uma escrita ali no pente. Tiny little scratches that looked like letters were on the body of the comb. Pequenos rabiscos ali que estavam bem no corpo do pente. And she quickly texted a colleague, a language expert, a professor at Ben Gurion University, Dr. Daniel Weinstub. She texted him some of the pictures. E ela rapidamente enviou essas fotos para uma doutora que estava na outra sala ao lado. And she asked, she says, "Is this an inscription? Is this an actual writing that we have here?" E ela perguntou: Isso aqui é uma inscrição? Temos uma escrita aqui, de verdade? And it was. E era. 3 lines of writing on the comb. 3 linhas de escrita naquele pente. So the question is, what did it say? E a pergunta é: o que é que dizia, então? Daniel Weinstub spent the next several months deciphering carefully each letter and trying to see what this sentence said. E essa colega passou os próximos 3 meses decifrando cada letra e o que é que isso realmente dizia. And of course, I was contacted because we were working on this project together.
E é claro, eu fui contactado porque estávamos trabalhando juntos nesse projeto. We started writing an article, a scientific article, analyzing every aspect of this comb for publication. Começamos a escrever um artigo científico analisando cada aspecto desse pente. We had to look at where the comb was found Tínhamos que analisar onde esse pente foi encontrado, because where the comb is found will help us with dating. The find location of the comb helps us with dating the comb. porque onde o pente foi encontrado nos ajudaria com a datação desse We pente. had to look at what kind of material the comb was made out of, and Tínhamos que analisar o material de que foi feito o pente we've confirmed that it was actually also elephant tusk ivory, probably from Africa. e confirmamos que era um marfim de dente de elefante, provavelmente da África. We did all kinds of analysis. Fizemos todo tipo de análise. We even wanted to get DNA analysis of the louse to see whether we could trace maybe some DNA, but it was not conclusive. A gente queria até conseguir o DNA ali daquela lente, daquele piolinho, mas isso não foi possível. We wanted to take some parts of the comb, some samples from the comb, and we sent it to Oxford University in England. Enviamos algumas amostras desse pente para Oxford, na Inglaterra, Because they can do radiocarbon dating there and can tell us what the date of the comb is. porque lá eles podem fazer a datação pelo carvão, né? E rádio também. And figure out exactly what it dates to, E, what time period. e tentar descobrir exatamente a data daquilo, o período de tempo. And so all of these analyses were done. Todas essas análises foram feitas. And then in October 22, no, in October, yeah, in October we published the article Em outubro, nós publicamos o artigo and we announced the discovery in November of October of 2022. e anunciamos a descoberta em novembro de 2022. And it was very exciting E foi algo muito revelador. because for the first time in history, anywhere in the world, not just in Israel, not just in the Middle East, anywhere in the world, for the first time in history, Porque pela primeira vez na história, em qualquer parte do mundo, we had a complete sentence written in an alphabetic script. tínhamos uma frase completa escrita com escrita alfabética. Never before have we had a complete sentence. Nunca jamais havíamos tido uma frase completa. We have other inscriptions that date to the same time period, Temos outras inscrições datadas do mesmo período de tempo, but they only contain a few letters. They're usually broken and they only contain a few letters and maybe a word, maybe two words, but never a complete sentence. mas geralmente estão quebradas, contêm uma palavra, outra palavra, mas nunca uma frase completa. And this sentence was very complex. E essa frase era muito complexa. We had a verb, Tinha um we verbo, had we had a subject, um sujeito and we had two objects in the sentence. e dois objetos na frase. And it said, E dizia: may this ivory tusk, que este marfim may it root out the lice from the hair and the beard. arranque as lendas da barba, the bear and The hair and the beard. do cabelo e da barba. Now, this is very, this is kind of doesn't give us a name of a very famous person. It doesn't tell, it's kind of a very common thing, you know? É algo assim comum, não nos dá o nome de uma pessoa famosa. People laughed when they found what the sentence actually said. As pessoas riam quando descobriram o que a frase realmente dizia. Que Who put that inscription on the comb?
Quem colocou uma inscrição assim no pente? Was it given as a gift to someone and placed there as a wish? Será que foi entregue como um presente para alguém e colocado ali como um desejo? Kind of, may this comb do what it was designed to do. Que esse pente faça o que foi projetado para fazer? But it's also very interesting Mas também é muito interessante because we don't often find artifacts or objects in the archaeological record with a sentence that describes exactly what it is supposed to do. que geralmente não encontramos artefatos com inscrições que dizem exatamente o que aquilo deve fazer. And we know that what it was supposed to do, it did because we found the louse in between the teeth of the comb. E a gente sabe que aquilo foi projetado para fazer isso e realmente o fazia porque foi encontrado lêndias ali, nos dentes do pente. Now, that might sound very funny and very kind of banal, very kind of common, but it was very significant. Pode parecer engraçado, banal, mas foi algo bastante significativo. Because for the first time in history, we not only had a sentence in an alphabetic script, Porque pela primeira vez na história não tínhamos, tínhamos uma frase but the completa. letters, the letters still looked very much like pictures, like the Mas as, hieroglyphics where the alphabet came from, the hieroglyphics where the alphabet came from, the Egyptian hieroglyphics, it still looked very much like those. mas as letras ainda pareciam muito como os hieroglifos egípcios. So, yes, what can we say about the comb? E o que mais a gente pode dizer sobre o pente? The comb we date back to 3,700 years ago. Esse pente está datado de 3.700 anos atrás. The comb dates to a time period in the middle of the Middle Bronze Age. This is a very early period of history, the time of the patriarchs. E ele está datado da época dos patriarcas, Long before Moses was living. Maybe, muito antes de Moisés aparecer em maybe, cena. maybe 200 or 300 years before Moses. Talvez 200 ou 300 anos antes de Moisés. And the point is this. E o If ponto é o somebody seguinte: is, if somebody takes the time to write something so simple on an object like a comb, se alguém toma tempo para escrever algo tão simples, num objeto como um pente, couldn't they have written more complicated things back then as well? será que não poderia escrever coisas mais complicadas também? Couldn't they have written other things that would have made, like literature and things like that? Why not? Outras coisas que poderiam compor, criar uma literatura? Por que não? Over the last 15 or 20 years, through various projects that we've been involved with, Nos últimos 15, 20 anos, em diversos projetos os quais we temos nos we have been envolvido, able we've been able to trace back the history of writing all the way back to about 3,700 BC, or 3,700 years ago. nós podemos traçar, né, a história até 3.700 anos atrás. And the difference with this comb and other things that we have found, E a diferença desse pente para outras coisas que encontramos, we have inscriptions in the Sinai Peninsula written on rocks. We have sometimes some small inscriptions written there. temos algumas inscrições escritas em rochas. And people have said, well, this is just graffiti that people wrote, early in history. Algumas pessoas dizem isso aqui é pichação, é grafite que as pessoas escreveram no passado. But what we have is not graffiti. Mas o que temos não é It's a grafite. complete sentence on a luxury item. É uma frase completa num artigo de luxo. It was found not out in the desert someplace. Não se encontrou num deserto, num local perdido.
It was found at Tel Lachish, which is mentioned 23 times. The site of Lachish is mentioned 23 times in the Bible. E foi encontrado em Tal-Lachish, que é mencionado várias vezes na Bíblia. Lachish is mentioned in the story of Joshua when Joshua and the Israelites came to fight against the Canaanite kings. Laquish é mencionado na história de Josué, onde Josué e os cananeus, Josué se une para lutar contra os cananeus. It's mentioned when, of course, the story you remember when the sun stood still, when Joshua asked for God to have the sun stand still. That's the story where the king of Lachish is mentioned for the first time. Essa história é do rei Laquis, em português, eu sei. Tá em Josué capítulo 10. And so we have a very interesting situation where we can go back into history E temos uma situação onde a gente pode voltar na história through archaeology. por meio da arqueologia. We can excavate these biblical cities that are mentioned in the Bible. Podemos escavar essas cidades bíblicas mencionadas na Bíblia. We excavate the houses of people, the palaces, the temples. As casas das pessoas, escavamos os templos. But more importantly, we also are able to excavate what life was like at that time in history. Mas mais importante, escavamos para saber como era a vida naquele tempo e naquela história. And in this case, we can trace back writing all the way back to before the time of Moses. E dessa maneira, podemos traçar a história até os tempos de Moisés. And not just any kind of writing, Mas não qualquer tipo de escrita, but the alphabetic writing mas a escrita alfabética, that would later become Phoenician que mais adiante se tornou a fenícia and Hebrew e em seguida hebraica and Greek e grego and Latin e latim. and the languages that we still speak today. E os idiomas que ainda falamos hoje. And so we can reconnect with the past E assim podemos nos reconectar com o passado and learn more about the process in which God communicated his word through his prophets through history. e aprender como Deus comunicou sua palavra por meio de seus profetas ao longo da história. And it is those words that we read in scripture today E são essas palavras que lemos nas Escrituras hoje em dia, that changes our lives today, que transformam as nossas vidas, that touches our hearts today, que nos tocam o coração, because it is the same God of history porque é o mesmo Deus da história that works in our history today que também trabalha na nossa história, and works in the present trabalha no presente and fulfills his promises for the future. e cumpre suas promessas para o futuro. And that is the second thing that makes the Bible unique when compared to all the other religious texts of the world. E é isso que faz da Bíblia algo especial quando comparada com outras religiões do mundo. God doesn't only know the past, Deus não sabe somente o passado, he knows the future. ele conhece o futuro. And in the Word of God, in the Bible, E na palavra de Deus, na Bíblia, we not only have a God, a Bible, and a Word that is constituted in history, não temos uma palavra que não esteja constituída na história. we have a God who knows the future and communicates the future through prophecy. Temos um Deus que conhece o futuro e comunica o futuro por meio da profecia. And 30% of the Bible is prophecy. E 30% da Bíblia é profecia. And that is not taking place in any other religion of the world except for the Judeo-Christian faith. E isso não acontece em nenhuma outra religião no mundo a não ser na fé judaico-cristã. And this gives us a total picture of who God is. He's the God of the past, the present, and the future. E isso nos
dá uma imagem completa de quem é Deus, um Deus do passado, do presente e do futuro. And he says in Jeremiah chapter 39:11, E ele diz em Jeremias, capítulo 39 e 11. he says, I have a future and a hope for you. Eu tenho um futuro e uma esperança para vocês. And this is something that we can take home with us as well. As we think about God and who he is, and think about what he has planned for our lives, may God bless each one of you in your lives as well. E que Deus abençoe a cada um de nós, cada um de vocês, em cada uma de suas vidas. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Pai Celeste, we thank you that you are a God who works in history and also works in our lives. nós te agradecemos pois és um Deus que trabalha na história e em nossa vida. And I pray as people have been listening to this, will be listening to this in the future, that you would work in their lives as you have worked in ours. E eu oro, Senhor, para que tu operes na vida de cada um, assim como tens operado na minha. May they have an experience with you that will assure them that you are at work and real in their lives. Que eles tenham uma experiência contigo, que saibam que tu estás trabalhando na vida deles também. And may we look forward to the promise that we will see Jesus again face to face. E que estejamos ansiando, Senhor, a promessa de ver Jesus novamente face a face. In his name we pray. Amen. Em nome dele é que oramos. Amém. A primeira pergunta seria: de todas as descobertas arqueológicas que ele já fez, qual que foi a mais significativa que ele testemunhou ou que esteve envolvido em relação a como ela impactou a compreensão da Bíblia? To the understanding of the Bible. I just answered that one in this whole presentation. The Ah, Ivory Coast. é. Ele falou que ele já respondeu essa na apresentação um pouco, né? I'll just mention one more. Vou mencionar mais uma. While we were excavating at Lachish, Quando nós estávamos escavando em Lachish, we also found a small, tiny seal impression, achamos uma impressão de selo and it Pequeno. had a name on it, que tinha um nome nela. and the pequenino, name was Eliakim, E o nome era Eliakim, the son of o Yehuzarach. filho de não sei como é que fala. Yehuzarach. Yerusará. And it has, we know that this Eliakim is also mentioned in the Bible. E nós sabemos que Eliakim é mencionado na Bíblia. He is one of Hezekiah, the king's most important individuals that is overseeing the palace. Ele é um das pessoas do tempo de Hezequiah, que era muito importante, porque ele estava supervisando o palácio. And we have found him now in two different seal impressions. E agora nós temos achado ele em duas impressões de selo. That were used to seal letters that were sent E from aqueles Jerusalem. selos que eram selavam cartas que eram mandadas para Jerusalém. And we know now that this individual that's mentioned in the Bible exists in history. E agora isso confirma que essa pessoa existe, que essa pessoa que a gente sabe que está mencionado na Bíblia. And through archaeology, we Yeah. actually have found evidence of about 120 people E that have been confirmed from the Através Bible. da arqueologia, nós já temos encontrado mais ou menos 120 pessoas que são mencionadas na Bíblia, na arqueologia. Uhum. Uau, que incrível! Existem locais bíblicos que ainda permanecem sem comprovação arqueológica. E se sim, qual deles você acredita que seria o mais impactante para ser descoberto? If there are sites. This is more of a location, the same kind of question, that a location that is very important for biblical archaeology. So we have many cities and many places mentioned in the Bible. Nós temos muitas cidades e muitos lugares mencionados na Bíblia. As we mentioned in our presentation, the Como- Bible is como- filled with
places and rivers and all kinds of geographical information is given. Como eu mencionei na minha palestra, a Bíblia é cheia de nomes de rios, lugares que são locais que existem. So rivers Rios, and all kinds of geographical locations. muitas localizações geográficas. And yeah, many of them have been excavated. Only some of them have been excavated to any real extent. Muitas desses lugares têm sido escavados, mas algumas só um pedaço, não completo. Jerusalem is a very difficult place to excavate Jerusalém é um lugar, por exemplo, muito difícil de escavar, because people live here porque tem pessoas morando em Jerusalém até hoje. and the ground is covered with people's houses E embaixo das casas tá tudo and coberto, buildings. com as casas e os prédios estão cobertos. So about 70% of the city that would have existed in the biblical times is covered, Assim que pelo menos maybe 80%. 70 ou 80% da cidade que é mencionado na Bíblia está coberta. So sometimes it's very difficult to investigate and excavate these places. Então é às vezes muito difícil de escavar e de descobrir coisas nesses lugares. The same is true for like a city like Damascus. O mesmo é verdade, por Syria. exemplo, por uma cidade como uma cidade de Damascus, na Síria. These are cities that are occupied today. Isso são cidades que estão sendo ocupadas hoje. So we try to find cities that are not occupied. Então nós tentamos achar cidades que não estão ocupadas. Lachish was the second most important city in Judah after Jerusalem. Laquish é a segunda cidade mais importante depois de Jerusalém. And there's nobody living there E não today. tem ninguém morando lá hoje. So we can excavate. Então essa é uma cidade ótima para escavar. The problem O is problema é que it's such a big city é tão enorme and there's 15 cities on top of each other e tem 15 níveis de cidades, uma em cima da outra, that we could excavate for 700 years and never excavate everything. que a gente podia só naquela cidade escavar pelo menos uns 700 anos e não descobrir tudo ainda. Muito. So we have excavated now for a long time at Lachish. Nós já escavamos há muito tempo em Laquish. There's 7 different expeditions that have gone to work Já there tem 7 for 100 years. expedições de arqueologia através dos anos, pelo menos 7. And we've excavated less than 5% of the E site. nós escavamos só menos do que 5% da cidade inteira. So this is the challenge. We're only finding a few little things. Então, esse é o problema, que a gente só acha pedacinhos das coisas, pequeno. And that makes a discovery like the ivory comb so special. E isso é por isso que descobrir o pente, né, como é que fala? De marfim. O escrito é muito especial. Because if we had been excavating just a meter in one or even 50 centimeters in a different direction, Porque se a gente tivesse escavado só 50 centímetros numa direção diferente, we would have missed it. We would have missed it altogether. a gente não ia achar esse pente. Wow. Very interesting. Yeah. Se você pudesse escolher um local bíblico para escavar, sem restrição de tempo e de orçamento, qual você escolheria e por quê? It's a good question. I really have had the fortune of excavating in some of the best places I could ever imagine to work in. Eu tive muita sorte de escavar nas cidades e nos lugares que eu tenho escavado no passado. To excavate a place like Kirbet Kayafa, Como Kirbet Kayafa, nós escavamos lá. this was a site that transformed our understanding of the early history of Judah and its first kings. Acabou que essa escavação desse lugar foi uma escavação revolucionária que nos ajudou a entender os primeiros reis de Israel.
And Lachish was the most important city outside of Jerusalem. And I've worked at 12 different sites in this part of the E world. Lachish é que nem eu falei, a cidade mais importante depois de Jerusalém. E eu, através dos anos, tenho escavado pelo menos 12 cidades diferentes. So, that's a good question. I Então, essa feel like pergunta I feel like I have done that already in essa pergunta, em certo sentido, eu acho que eu já fiz isso. Eu já escavei as cidades que eu gostaria de escavar Now na the minha big vida. now the big challenge is Agora, o problema maior the big challenge now is to publish all the material that we excavated. é publicar tudo que a gente escavou para os outros saberem o que And que a that's gente what achou. that's what I'm doing this year and what I'm going to be E é continuing isso que eu doing estou for fazendo several years to esse come. ano e que eu vou fazer há muitos anos no futuro. So that's the challenge, but really, I really have to give credit to God because He has opened doors that are absolutely unbelievable. And for the people that are listening, Então, esse é um pouco do problema, que tem muito trabalho, mas eu tenho que agradecer mesmo, muito a Deus, porque é, seria impossível sem a bênção, né, de Deus. E para as pessoas que estão escutando, for the people that are listening, e as pessoas que estão escutando, we never know where God is going to lead us. a gente nunca sabe como que Deus vai nos guiar. We don't know what our future holds. A gente não sabe o que o nosso futuro, o que Deus tem para o nosso futuro. But if we pray Mas se a gente sempre apresenta tudo em and oração if we ask God to lead us, e pede que Deus nos guie, He closes and opens doors. ele fecha as portas e ele abre as portas. And He will direct us to places that will surprise us. E assim ele nos direciona a lugares que sejam, às vezes, uma surpresa para a gente. And will give us more fulfillment and more excitement than we could ever imagine. E acaba que os lugares que Deus nos guiou nos traz mais alegria e mais sentido de propósito do que qualquer outra coisa. It takes a lot of hard work. Então, é muito trabalho, Takes a lot of hard work. é muito trabalho e é duro. You don't do this overnight. Você não pode fazer isso de um dia para o outro. You have to set goals in your life. Você tem que fazer uma meta na sua vida And you have to then take the necessary steps, the E- little steps e to get fazer to those goals. pegar os passos pequenos que vai chegar à meta que você. But God really does do amazing things when you put your life in His hands. Mas Deus é que tem que ser glorificado, porque ele faz as coisas acontecer quando você põe a vida nas mãos dele. Amém, amém. Eu queria perguntar um pouco agora sobre o passado, sobre a história da família dele, porque o livro Mil Cairão ao Teu Lado é muito conhecido aqui no Brasil e a história é muito compartilhada aqui. Então, eu queria saber como que conhecer a história através, né, do seu pai, do seu avô, das pessoas próximas impactou na sua vida e nas suas escolhas. Our history can also impact our lives, right? And so our history, our own history, can impact our lives sometimes negatively and sometimes positively. A nossa história pode nos afetar positivamente ou negativamente, né? And sometimes our history and the things we experience in our lives overwhelm us in a negative way sometimes. Às vezes tem algumas coisas que acontecem que nos influencia num jeito negativo, às vezes. My family went through a very, very difficult time in that period of Germany's history. A minha família atravessou uns tempos muito difíceis naquela época da história, né? And of course, I didn't experience any of that because I was born in a very free country where we didn't have those issues when I was a young person. Eu nunca tive essa experiência porque eu nasci depois dessas coisas acontecerem. Eu nasci num país livre e não tive essas experiências negativas. But I heard them from my parents. My mother
was also a refugee after World War II. Mas eu escutei isso dos meus pais, inclusive a minha mãe também foi uma refugiada da Europa que veio para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. And growing up, I heard horrible E stories crescendo, eu ouvi of the challenges, histórias terríveis das dificuldades que eles tiveram que enfrentar. but I also heard stories about God's Mas eu deliverance. também escutei e ouvi as histórias de como Deus foi fiel And hearing those ajudou. stories as a child from my grandparents, E ouvindo essas histórias dos meus avós, my grandfather was the soldier in the story A Thousand Shall Fall. meu avô era o soldado nessa história, mil cairão ao seu lado. And my grandmother, I knew them very E well. a minha avó também, eu conheci eles muito bem. And as they got older, they would share more and more of those E quando stories. eles ficaram mais velhos, eles começaram a falar um pouco mais dessas histórias. And of course, my father was 10 years old when the war ended, E o meu pai só tinha 10 anos quando a guerra terminou. and he told those E stories. ele também lembrava e ele contava And histórias. we used to hear them over. We used to go on Sunday morning, we would crawl into our parents' bed and ask for them to tell us stories. Em geral, domingo de manhã, a gente às vezes acordava mais cedo e a gente ia para a cama dos meus pais e o meu pai contava essas histórias. And you connect as a very young person already. You connect God's providence in life through the experiences that your family has had. E você, como criança, já começa a fazer essa conexão, né, de que Deus é fiel e que ele se demonstrou sendo fiel na história dos meus avós e dos meus pais. This summer, Gisele and I were able to go back to the apartment where my family lived during the Second World War in Frankfurt. Esse verão passado, nós tivemos o privilégio, eu e o Michael fomos em Frankfurt e visitamos esse apartamento onde essas histórias It's aconteceram. still standing today. Ainda está lá. It was never bombed during the Second World War. Nunca foi bombado, o apartamento ainda está lá. And I could see exactly, I had been there once before when I was a Eu child, tinha visitado esse apartamento uma vez quando eu era criança. and it was very meaningful, I think, for Giselle as well. Foi bem, assim, legal a gente ver, porque a gente Sure. sabe que ele falou assim, que eu posso contar a minha história. Eu fiquei um pouco emocionada, porque eu sou casada com ele já faz mais de 30 anos, mas eu nunca tinha ido no lugar, e a realização de que a minha vida seria completamente diferente, que eu não teria esse marido, que eu não teria nada do que, né, eu tenho, que Deus tem me dado, se os pais e os avós deles não tinham sido fiéis. Então foi legal para mim também. So, yeah, my parents were normal people, Não, os meus pais eram pessoas normais, but they had an incredible faith. mas tinham uma fé incrível. And I want to say something that people don't know from the book. E eu quero te falar uma coisa que as pessoas não sabem do livro, que não está no livro. My grandmother went through incredible stress during that time. A minha avó, ela passou por situações muito estressantes naquele tempo da guerra. The war years were very, very difficult. Os anos da guerra foi extremamente difícil. And as a result of that E stress, dos resultados do estresse que ela passou, she was quite young when the war started. ela era nova quando a guerra começou. But if you look at pictures of her from before the war Se você vê as fotos deles depois, de antes da guerra, and then 6 years later, e depois as fotos de 6 anos depois, it aged her for maybe 20 years. você vê que ela envelheceu como se fosse 20 anos. And she I think had a autoimmune reaction to all of that stress. E esse estresse causou que ela ficasse com um autoimune, um problema de autoimune, que ela She had rheumatoid arthritis ficou for 40 years at the end of her life. não sei como é que fala, eu não sei, é uma coisa que dá muita dor nas juntas. Yeah. So,
you know, there are costs to these things that we go through as well. Então foi um dos preços que ela pagou, But she always had a very, very strong faith. mas mesmo assim ela sempre tinha uma fé forte. I knew her when she was hardly able to walk. Eu conhecia ela quando ela quase que não podia andar. She wasn't able to write. Her hands were Ela- all twisted. A mão dela estava com tanta artrose que estava tudo assim deformado, ela não podia nem escrever direito, But segurar. her faith and her hope in Jesus was always strong. Mas a fé dela e a esperança que ela tinha em Jesus era bem forte. So that was a witness for me. Então, isso foi um testemunho para mim. Uau, uau. Thank you. Muito Sure. obrigada, Michael. Queria só pedir se você tem algum contato público que você possa compartilhar ou alguma rede social que você usa para que as pessoas possam conhecer mais de você, do seu trabalho, do seu ministério. You better see your Yeah, work that's a good through. question. Isso So é uma if they boa want to pergunta. see our publications, Se vocês querem ver as minhas publicações, I can give you the website later. I can send you that and you can put that there. It's on academia.edu. eu posso te dar a site para você ver. And also our website for our institute and museum E at Southern tem também Adventist a University. website sobre o nosso museu na universidade. And you have other like recordings. Yeah, I have recordings on YouTube. No They can look YouTube, up. às vezes tem uma outra que eles ainda tá passando, tipo GYC. I'm doing a alguma lot. coisa. I do a lot with It Is Written Ele with grava John muito Bradshaw. com It Is Written, que eu não sei como é que fala. They can Está look escrito. programs up that we've done with them. Isso. Você pode ver programas que eu já fiz com eles. They can Google on YouTube Você pode different Google things. no YouTube, tem algumas coisas And que outras also, pessoas postaram. Yeah, different places. Yeah. Infelizmente, I'm gonna add something. Sendo professores, nós dois, tempo integral, a nossa atenção fica mais em aluno, corrigir. Então, o que ele faz é extra de fazer palestras, de fazer evangelismo, de ir em igrejas. Isso é a mais do que o trabalho integral de ser professor. Então, acaba que não é que nem tem outros ministérios, que é só fazer YouTube, é só falar e fazer palestra. Assim, então acaba que não é tanto, né? Porque nem os outros, mas isso você tem que lembrar que não é o nosso trabalho integral, é em ser professor na universidade que toma mais o nosso tempo. Ok. Thank you. You're Sure. welcome. Eu agradeço muito a participação, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco, de aceitar, né, compartilhar a sua história. É um prazer muito grande. Great E pleasure. desejo que Deus abençoe muito a sua vida, a vida God da sua bless you esposa, da very sua much. família, e And your que sua fé cada vez se fortaleça faith mais, através yourselves dessa always descoberta in e de outras que virão. find and many Thank other. you. Yeah, Well, muito obrigado. yeah. Tá bom. Já Deus pra- abençoe o ministério. Deus abençoe vocês também. Então é isso, pessoal. Hoje você conheceu mais um testemunho e aprendeu também um pouco de arqueologia, não é mesmo? Quero agradecer ao Dr. Michael por estar conosco, sua esposa, o Hander, e também pedir para que você ore por eles, por cada um deles, pela vida deles e pelo ministério deles também. E aproveito para divulgar uma coisa. No ano passado foi lançado essa Bíblia aqui. É a Bíblia de Estudo Arqueológica. Foi lançado pela editora CPB e é uma Bíblia riquíssima de aprendizado. Se você quer saber mais ou saber o que tem nela, dá uma procurada nas redes sociais da CPB, Casa Publicadora Brasileira, ou entre no site ou no aplicativo da loja deles, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos então no próximo vídeo aqui no canal. Até mais e tchau, tchau!